Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast da Inovativos e hoje nós vamos falar sobre o tema dos dados ao encantamento, utilizando a IA generativa para jornadas de cliente personalizadas. É um tema atual, muito interessante, diga-se de passagem, né? Porque, enfim, tá todo mundo falando, né? E a gente vai descobrir hoje se nós estamos falando de uma tecnologia que realmente veio para ficar, se ela vai precisar de é, algumas atualizações aqui para frente ou não. E antes da gente começar o nosso podcast, pedimos para vocês sigam a gente nas nossas redes sociais e acesse a plataforma inovativos.com.br, tá bom? Bom, para nossa primeira rodada desse bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem, antes de mais nada, e eu queria começar do meu lado aqui, tá? Eu queria começar com o Rafael. Rafael, pode se apresentar, por favor? Tudo bem, gente? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai vendo gravado. Eu sou o Rafael, eu hoje lidero o time de Customer Experience da XP Investimentos para a parte de banco, para o segmento bancário, então eu cuido das operações do Banco XP. Prazerzão estar com vocês aqui. Muita coisa para aprender, tem uma galera ótima, a gente já conversou um pouquinho antes e acho que o conteúdo tá legal, assim. Espero sair daqui muito melhor do que eu entrei, então conto com a ajuda de vocês para conseguir isso. Legal. Muito obrigado, Rafael. Rodrigo? Opa, vamos lá então, gente. A gente faz igual, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente, né, não sabe quando, em que lugar do mundo, inclusive, as pessoas estão assistindo aqui a gente, né? Fica uma base de conhecimento. É um prazer estar aqui com todos vocês. O Rafa aqui, o El já tive em vários, né, painéis, podcasts, então a gente já pode pedir música, né? Naquele programa da TV lá, que quando faz 3 vezes, né? Enfim. Mas eu sou o Rodrigo Tavares, eu estou ali à frente do time de experiência do cliente da Recarga Pay há praticamente pouco mais de 4 anos. Recarga Pay é uma carteira digital, uma fintech regulada pelo Banco Central e não, tenho certeza que a gente vai trocar muita coisa bacana aqui, vamos aprender uns com os outros e esperamos, né, dividir aí uns bons centavos com a audiência aí. Prazer estar com vocês. Maravilha. Essa frase, inclusive, dos bons centavos já está marcada. Já é uma característica sua, já, né, Sim, Rodrigo? os 2 centavos, 10, às vezes é 1, 5, né? Agora que o dólar está aumentando, é bom falar mais, né? Uns 10 Vamos falar centavos, mais. né? Maravilha. Bom, Wellington, por favor. Legal, bom dia, boa tarde, boa noite também. Vou seguir aqui. Eu sou o Wellington Silva, eu trabalho com tecnologia, mas eu venho desse nosso universo de experiência do cliente. Trabalho na Amaro, é uma varejista que trabalha com moda feminina e trabalha no digital, no físico, tem toda essa parte omnicanal, super ali bem organizadinha, bem resolvida. Mas apesar de estar olhando hoje muito plataforma, integração de dados, a gente faz isso muito olhando para cliente, né, Rodrigo? Quando a gente começa no universo do Sempre. CX, isso não sai da gente. Então, obrigado pelo convite, pessoal, Ivan, e vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Muito obrigado. Isabelle? Boa noite, boa tarde, bom dia. Né? Gostei, Pra foi ter invertido uma- agora, é isso aí. madrugada. né, Isso aí boa chama-se madrugada. isso aí chama-se plasticidade cerebral. Gostei. Exato. A gente começa a tentar inovar. Prazer, Isabelle. Trabalho com inteligência artificial há 9 anos, né? Então é bacana pensar que eu falo assim, cheguei quando era mato, né? Ali as companhias tentando entender o que era o uso assim do mais simples, desde uma faca um pouco mais inteligente, chatbot. Durante esse período, eu pude lidar com muitas empresas, com muitos profissionais fazendo transição de carreira, né? Então, eu acho que meu papel aqui na vez vai ser um pouquinho diferente, né? Além de falar mais do sentido do hoje, de algum grupo específico, é contar um pouco dessas experiências e principalmente, né, como essas novas tecnologias vêm impactando o mercado, seja do profissional, seja da empresa, e principalmente na visão cliente, né? Porque no final a gente produz tudo para eles. Além de liderança desses times, né, ao longo desse processo, eu sou professora pela Conquer, da pós-graduação, então é bacana também que, né, esse processo de mentoria e Top Voice pelo LinkedIn. Então, esse olhar abrangente, acho que vai ser um contraponto interessante aqui na mesa, além de conhecer muito do conteúdo de vocês e das empresas aqui, viu? Maravilha, Isabelle. Inclusive, a gente vai ter muita coisa para conversar hoje aqui sobre a sua experiência, enfim. Bom, por fim, Harold. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Harold, Chief AI Officer aqui da Make One. Eu venho da área de UX, né? Então fiz muito projeto de desenvolvimento de experiência digital e há uns 3 anos eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. Eu tive uns resultados bem legais nessa era pré-GPT aí. E quando chegou a IA generativa, não teve como não abraçar a causa, né? E aí a Make One acabou abraçando a causa também, comprou a minha empresa, então fiz um exit no final do ano e estamos começando uma jornada aí de desenvolvimento de soluções de IA dentro da Make One. Maravilha. Bom, então vamos lá, então. Acho que o pessoal de casa já percebeu, né, que nós temos uma mesa
formado aqui pessoas de UX e de tecnologia. Por quê? Porque inclusive tem a ver com a escolha do nosso tema. Quando a IA generativa ela surge ali, né, para todo mundo testar, principalmente a da empresa da OpenAI, né, um uso que parece ser a primeira onda de massificação de uso nas empresas é de atendimento ao cliente, né? Porque é uma área que já utilizava uma tecnologia não similar, mas de uma talvez uma capacidade inferior, mas ainda assim era uma tecnologia com algumas características parecidas. Então, essa mudança pareceu um pouco mais simples dentro das empresas e passaram a ser testadas. Não à toa que quando a Inovativos ela faz um e-book estudando o caso de usos nas empresas da IA generativa, assim, a gente olha as empresas e existem vários casos já, claro, com diferentes graus de maturidade. Alguns, principalmente empresas digitais, com uso já mais maduro, mas outras em um estágio piloto ou ali maturando. Mas todo mundo tentando. O ponto é, nesse papo aqui, a gente vai conversar um pouco do que a gente está falando para esse ano e para os próximos anos, tá? Antes eu queria só começar aqui, inclusive, com o Harold, é o seguinte. Ok, o papo aqui é sobre IA generativa, mas eu acho que a gente precisa fazer justamente esse paralelo. Qual que é a real diferença entre uma IA convencional, conversacional, seja lá o que for, para a IA generativa? Quais são as características principais de cada uma delas? Pô, acho que aí você devia passar a faísca. Pros dois, né? pros dois. Vou fazer uma troca aqui. Uma troca. Eu gosto de separar assim, dois grandes perfis de IA. Tá? A gente teve durante muitos anos a Narrow AI, que é a IA restrita que a gente fala, né? Então, a IA restrita, ela fazia uma só tarefa. Então, por exemplo, visão computacional nos carros da Tesla. Ou, eu acabei de voltar lá da Singapura, a cidade é toda camerizada, digamos assim. Você tem visão computacional por tudo. Até tem uma métrica lá do governo que se você perder qualquer objeto, em 24 horas eles te devolvem, porque eles têm câmera por toda a cidade. Inclusive, eles têm acesso às câmeras internas dos prédios, né? Então, isso é visão computacional, é uma área só. Na manufatura, a gente já tem há décadas os robôs, né? A robotização da manufatura e assim por diante. Então, é a inteligência artificial, que normalmente ela é programada para determinadas ações, fazendo uma tarefa. Tá? Esse eu acho que é a primeira onda aí do que a gente viu de IA ao longo de toda essa história aí de décadas que a IA tem. Né? A gente sempre teve um desejo, Ivan, de que a IA se comunicasse melhor com as pessoas. Então, teve vários marcos, mas eu acho que um grande marco assim, de acesso ao público foi a Siri. Foi, eu acho que um dos primeiros exemplos de a gente ter processamento da linguagem natural. Então, a gente sempre teve clareza que, para a gente chegar na inteligência artificial, a gente precisava que ela se comunicasse de maneira natural com a gente. E aí começou os estudos de NLP. Eu considero a Siri um marco porque deu acesso aos milhões de usuários da Apple a possibilidade de você falar. Só que, porra, até hoje eu me irrito, né? Então, a gente já está há 13 anos com essa parada e meio que uma porcaria. Aí o que o pessoal percebeu? Para a gente ter alta qualidade, isso já vinha das outras áreas, a gente precisava ter muito conteúdo, muita linguagem, para a gente chegar numa qualidade de entendimento dessa IA. E aí nasceram os LLMs, Large Language Models, modelos de linguagem muito grandes. Muito grandes, pessoal, é enorme mesmo. Então, vou dar um exemplo. O Washington Post fez uma investigação no ano passado para saber o que está dentro das IAs, dos LLMs, né, das IAs generativas. Eles encontraram um dataset do Google, que é muito comum em treinamentos e já tem uma certa idade, acho que é de 2020 ou 2022, esse dataset que eles analisaram, e dentro dele tem todo o Wikipedia até o ano de 2020. Só que isso representa 0,2% de todo o conjunto de dados que está lá. Então, tipo, é muito dado, é realmente impressionante a quantidade de dados que você precisa para rodar um LLM. E o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, a IA generativa, como o próprio nome diz, é a possibilidade de a IA criar alguma coisa. Aí você tem hoje vídeo, foto, texto e assim por diante. Meio que começou com o texto. O que aconteceu foi quando apareceu o ChatGPT e quando apareceu principalmente o GPT-4, que entendia texto, foto, fazia texto, entendia áudio e assim por diante, a gente começou a atravessar
a fronteira entre a IA restrita para a IA geral, inteligência artificial geral ou AGI. Acho que foi isso que foi o marco assim, que o ChatGPT trouxe, né? As pessoas poderem acessar algo que não era só um bracinho que encaixa o para-brisa no carro, né? Ou a câmera que está lá olhando se é um gato ou se é uma pessoa. Cara, era uma IA que eu falo, ela me responde, eu peço, ela cria, eu escrevo, ela faz alguma coisa, ela desenha, ela... Entendeu? Eu acho que foi esse momento, acho que deu clique na galera, essa diferença entre, puxa, a gente tinha já a IA restrita, era muito programadinha, agora a gente tem uma IA que parece meio natural, que faz as coisas de forma mais espontâneas como ser humano, digamos assim, né? Essa é a minha percepção, assim, cara. Então, essa é meio que a linha do tempo do que aconteceu no mundo da IA. Inclusive, eu quero ouvir até a Isabela, inclusive, sobre esse ponto. Se você quiser complementar. Não, primeiramente, a ótima explicação, né, gente? A gente só colabora ali com um ponto ou outro, mas os exemplos práticos super importantes. E eu acho que é importante, a gente vem falando muito de inteligência artificial, mas tudo começa lá atrás na academia, ainda na década de 50 e 60, né? É importante a gente entender que a gente está vendo uma pontinha da história e que é, de fato, que quando se começa uma tecnologia, se repete. Então, você muitas vezes está ali no laboratório da academia, ideando e pensando, aí você começa a ter usos práticos no dia a dia e o negócio começa a corporar, né? Então, vamos lá fazer uma FAQ, vamos fazer um bot com uma visão restrita aqui das perguntas e ecossistema, e a gente começa a expandir ao nível de ser tão popular que as próprias pessoas conseguem utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia para criar um convite da festa da criança, para conferir uma informação ou solicitar qualquer coisa. Então, a história se repete, né? Então, você cria algo, você populariza, e aí, de fato, isso começa a ser uma ferramenta que aí o crescimento e o uso em diversas frentes, porque o cliente abraça, né? Hoje se tornou um tema popular, não numa roda de tecnologia, não numa roda acadêmica, não numa roda de negócio. Né? A gente percebe que no dia a dia, os próprios jovens falam, né, de fazer ali a lição de casa com o uso da inteligência artificial, né? A gente pensando em como produzir e como fomentar. Então, acho que os cases práticos que você trouxe é super interessante. O adendo é a gente pensar que, de fato, a história está se construindo, né? E a inteligência artificial e a inteligência artificial que a gente vai ver amanhã vai ser totalmente diferente e inesperado do que a gente olha hoje, Vou né? dar um depoimento pessoal aqui. Todo dia eu abro aqui o aplicativo de ChatGPT 4 que eu tenho no celular e escrevo assim: hoje eu preciso de uma série para ombro, peito, e ela me dá a série e eu treino aquela série que o ChatGPT me deu. Caraca. Todos os dias eu faço isso. Eu vou lá, escolho, eu sou meio viciado, então... eu sou heavy user, mas eu faço esse tipo de coisa. E os Preciso de uma receita para fazer tal coisa. Dá lá e dá. Eu sou meio viciado em usar. E tem umas 3 semanas eu passei a fazer os meus exercícios baseados em sugestões do ChatGPT. É bizarro. E é bizarro. E funciona. E é bom. Sim. Você pergunta se funciona. É que é aquele ponto que eu falei, né? Tipo, a quantidade de conhecimento que tem lá dentro, cara. Aí tem outro ponto. Nessa investigação do Washington Post, eles descobriram que tinha, dentro desse conjunto de dados, 2 milhões de livros que o Google extraiu de um site de pirataria de livros que foi fechado em janeiro do ano passado pelo FBI. Então, tipo assim, ó, o Google não tá nem aí, entendeu? Cara, eu vou usar essa parada e quero fazer o meu LLM bom. Interessante. E aí você vê, tem quantidade, né? Tem a amplitude, digamos assim, de conhecimento, tem a profundidade também. Porque você tem 2 milhões de livros, cara, ninguém aqui, a gente não leu nem, sei lá, né? Nem aquele 0,2 que você falou lá. Bem menos que isso. Bem menos. E eu tenho um ponto sobre isso, que é o tipo de dado que foi indexado para esse treinamento. Eu imagino que ainda, a gente está falando do GPT-4. Imagina se no GPT-8 ele incluir também todas as histórias em quadrinhos, porque elas são papel, são impressas, são scans, né, que se chama PDFs. E, poxa, com o OCR você pode também indexar isso. Mas não vamos para só em quadrinhos, é legal, mas estou pensando nos vídeos do YouTube. Imagina todos esses vídeos que podem ser transcritos e as imagens também lidas e compreendidas. Essas séries, então, para o treino, vão estar ainda mais completas. Exato. E com o aprendizado ali de todos aqueles personal trainers que criam conteúdo. E como vai ser isso, né? Será que eles vão receber royalties por estarem alimentando esse modelo? Se você tem uma rede de academia, você pode ter o ChatGPT integrado na tua rede e o aparelho já ficar pré-programado para o uso do cliente, inclusive com peso, com movimento, com tudo isso.
céu é o limite. Eu fico com medo do que vai Sim. ser o chat GPT-8. Enriquecido com eu já todo tenho, esse já tenho novo medo do que é contexto. hoje. Nem o GPT-8 aí. Porque hoje já assusta, né? Assusta basicamente, acho que dando aqui os meus centavos valiosos que eu gosto de comentar, né? E legal que a Isabelle comentou, né? De que tudo isso que a gente fala, aparentemente, nossa, é novidade. Não, isso tudo aí começou lá com Alan Turing, né? Lá em 1940. Aliás, assistam, né? O Jogo da Imitação, um filme maravilhoso, onde conta a história do Turing e onde o AI ajudou a encurtar a Segunda Guerra Mundial. Né? O período da guerra, né? Foi um negócio brilhante. Isso em 1940, gente. Imagina o recurso que esse cara tinha para fazer, né? O recurso intelectual e no MOOC. Então, assim, mas realmente é assustador tudo que a gente está vivendo e principalmente assustador porque a gente está parecendo uma criança de jardim de infância que não sabe brincar. Isso é o que mais me preocupa hoje. E a gente tem executivos tomando decisões como se fossem crianças de 3, 4 anos. Exatamente. C-level, fundador, investidor. Para mim é uma crítica seríssima que eu quero sempre fazer. É isso. A gente está se encantando, ótimo, né? Tem, né? O Rafa comentou, pô, maravilhoso o potencial, né? Mas a gente tem, trazendo para o nosso dia a dia de líderes, etc., tem gente que tem a caneta na mão e está pedindo para a gente fazer coisa e a pessoa está se comportando como se tivesse 5 anos de idade. Assim, é bem perigoso isso. Foi muito interessante ouvir cada um de vocês nesse ponto aqui, porque me parece, e eu acho que vocês talvez até concordem, que nós estamos talvez em um momento de grande ruptura de tecnologia. Assim como a gente teve algumas eras, como a industrial, enfim. Se vocês acham que a gente também esteja nesse momento, vivendo esse momento de grande ruptura de tecnologia, de uma nova tecnologia que vai transformar, onde daqui a alguns anos a gente vai falar, poxa, aquele ano foi um ano determinante para a nossa mudança para alguma direção. Talvez daqui a Vocês alguns acham meses, né? Não daqui a alguns meses. Você acha que a gente vive esse momento assim? Acho que durante muito tempo a gente discutiu mobile first. A gente tem que estar onde o cliente está. Eu já vi discursos de empresas executivas falando, agora é IA first. Como que a gente faz para que a gente promova e troque, faça essas experiências no dia a dia, né? E claro, quando a gente pensa em algumas companhias, a gente ainda está lá construindo e pavimentando os dados, né? Que às vezes as pessoas esquecem que para tudo rodar muito bem, ali o combustível precisa estar ok. Então, eu acredito que sim. E aí, trazendo uma colaboração também de história pessoal, para a gente ver como o caminho pode encurtar e como de fato tudo muda, né? Minha mãe estava com problema porque basicamente recebeu uma conta exorbitante de energia elétrica. E ela foi olhar o relógio. Minha mãe sabe ler o relógio, porque ela sempre acompanha muito bem e tal, enfim. E ela falou, tá errado. Ela foi na companhia, ela foi no Procon e falou, não, tá certo, mas a gente vai levar para análise. Ela, filha, lê o relógio. E eu não sou a pessoa que sabe ler o relógio, assim, gente, tu vai para lá, vai para cá. Eu falei, tô tão cansada, deixa eu ver o que o ChatGPT vai me responder. Porque eu normalmente uso como ferramenta. Ele concordou com o dado que minha mãe falou. O número, não das empresas. 2 semanas depois, minha mãe recebe o laudo falando assim, verdade, a senhora estava correta, a gente leu o relógio errado. E minha mãe falou, viu, o robô acreditou em mim e as pessoas não. E aí você vê, quando, de fato, como muda. Então, a empresa demorou 2 semanas para fazer uma análise, o ChatGPT me respondeu em 2 segundos que o dado estava correto. Sim. Olha a mudança de referência. O Minha mãe, empoderamento, né, inclusive, do consumidor aqui nesse a momento. minha mãe, de uma senhorinha agora, quer assim, perguntei pro robô isso. Ganhei a usuária, gente. Ganhei ali a pessoa. Aliás, ensina ela a colocar o áudio que ela vai fazer sozinha. Você estava falando de potencial, decisão e etc. E você falou de avanço, de se a gente está vivendo um momento de ruptura e de próximo passo. Eu acho que a gente vai passar por esse momento com a internet 6G misturada com a inteligência artificial. Aí a gente vai dar próximos passos, inclusive em questões de saúde, etc. A gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, sistemas de saúde integrados. Imagina quando o seu corpo estiver integrado dentro de um sistema de saúde com o AI vinculado a ele, podendo te dizer assim, olha, toma cuidado que você vai ter uma pedra no rim. Se você me perguntar se acredita que isso vai acontecer, fielmente, eu acho que em 10 anos a gente vai passar por isso. Então, a internet 6G vinculada à inteligência artificial, se elas forem bem usadas, céu é o limite. Assim, a gente vai vendo todas essas coisas, assim, eu sou cinéfilo, né? Então, outro filme ótimo, assistam Gattaca, que é maravilhoso, que a pessoa já nasce e já tem a leitura DNA toda por AI, e já diz ali a previsão de quantos anos de vida, etc. E as pessoas são descartadas porque elas não são úteis, porque elas não têm o perfil que tem que ter, né? Então, é que a gente não chegue no descarte. Eu acho que assim, né? O Ivan trouxe muito bem a provocação das eras, né? E a Isabelle comentou. Eu tô ainda esperando a era do Human First. Eu só escuto AI First, Mobile First,
Tecnologia first e as pessoas. Aham. A gente tem uma preocupação rasa com gente. Rasa, muito rasa. E isso me incomoda bastante, bastante. E ainda mais porque, né, se a gente colocar a questão das eras, né, a humanidade tem grandes eras, né? Eu sempre gosto de falar isso porque o contexto do CX é sobre isso também, né? Você tem a era lá, agrícola, lá no passado, que durou séculos, milênios. Pessoas fazendo a mesma coisa por milênios. Depois você tem uma era industrial que durou uns 200 anos. Gerações ali fazendo a mesma coisa por um tempinho. Depois já veio a era da informação, que já foi metade do século XX. Já durou 30, 40 anos. Aí vem a internet. Agora a gente saiu, né, de uma realidade, o ser humano, a nossa cabeça, nosso cérebro, tudo saiu de uma realidade histórica onde várias gerações conviviam e se adaptavam a uma tecnologia, para hoje, que é um caos, que a mesma geração convive com milhões de eras. Inverteu, né? Você tem uma mesma geração com várias eras, que é o que nós estamos vivendo. Eu cresci pegando livro na biblioteca. Uhum. Eu estudei e me formei sem internet. É impensável. Assim, Né? é impensável. Isso é desesperador, porque as pessoas vão ficando preguiçosas, as pessoas não vão atrás das coisas, enfim, muda o comportamento que não teve tempo, não tem tempo de se adaptar. O nosso cérebro não foi feito para isso. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela brinca com o telefone assim, ó. Ela não brinca com o telefone como a gente brincava. Ela brinca com o telefone assim, exatamente. olhando para o telefone. Sim. Porque Então, na realidade dela, o telefone já é aqui. e assim, então realmente a gente vive uma nova era, mas a gente está acumulando outras eras ao mesmo tempo e não nos adaptamos ainda. E a gente já está falando, né, nossa, né, vamos integrar o corpo ali, não sei o quê, assim, ainda parece... Eu ainda vejo a gente falando de tudo isso como se fosse um grupo de crianças no recreio. Deixa eu até aproveitar. É um pouco isso, assim. Rodrigo, pegando Eu tô meio provocativo hoje, assim, né? Então, eu sou ótimo uma isso. criança feliz nesse recreio. Eu tô achando tudo isso muito legal. Não, é divertido. É divertido, mas sempre tem alguém que põe o dedo no olho de alguém, né? Então Deixa eu aproveitar e pegar o seu gancho, Rodrigo, assim, até falando um pouco do que vocês estão vivendo hoje, né? Porque muita empresa experimentou a IA generativa, já usa há algum tempo outro tipo de IA. Eu queria que vocês falassem um pouco da experiência que vocês têm hoje, assim, olha, eu estou nessa fase de transição, estou utilizando para isso ou para aquilo, utilizei a outra. Se vocês puderem compartilhar até mesmo os resultados, uma comparação entre um e outro, tá? Eu queria até começar, inclusive, pelo Wellington, assim, falasse um pouco da experiência que você tem tido, assim, com a generativa, vocês têm usado de fato, e como é que você consegue comparar os resultados de um com o outro? Boa, a gente começou a usar IA generativa olhando um caso de uso que ainda não estava ligado necessariamente diretamente a cliente final. A gente começou com casos de uso ligados à informação, gestão do conhecimento, mas olhando o catálogo mesmo de produtos, né? Na Mara a gente tem um marketplace e tem milhares de produtos que são produtos vendidos por outras marcas, né? Mas, claro, como a gente nasceu atendendo a cliente e com essa abordagem direct to consumer, para a gente, a maneira que a gente explica características de produto é muito importante. Então, aquela parte toda de copyright, o tom de voz da Amaro, a gente queria que isso fizesse parte dos produtos, mesmo produtos que não eram produtos produzidos pela gente. E aí a gente viu esse desafio também de que os produtos do marketplace, eles chegavam com as descrições com tons de voz diversos, porque era uso de cada marca, e às vezes nem tinha uma descrição de produto para a gente poder colocar no site. Então a gente falou, poxa, isso aqui parece ser um caso muito legal para a gente trabalhar com a plataforma de IA generativa. A gente escolheu ali primeiro o OpenAI e tudo evoluiu muito rápido, né? Hoje a gente tem até mais opções para usar. A gente acabou escolhendo o OpenAI. E a gente começou a testar como poderia ser um processo de transformar essa descrição de produto, de categorizar o produto que veio numa categoria, mas que a gente precisava encaixar esse produto em uma das mais de 50 categorias de produtos que a gente tem na Amaro. O primeiro teste foi categorizar. Então, a partir do título do produto, a gente viu que era muito simples categorizar na nossa árvore. E a gente começou testes ali muito em planilha, a gente usava esses sistemas de conexão entre aplicações, Zapier, por exemplo, a gente começou a usar isso para mostrar que era viável. Obteve lá o que eu brinco que é a chave da cozinha. Então, a gente foi na plataforma da OpenAI, pegou uma chave de API, colocou lá um cartão de crédito para a gente começar, colocou limite para, de repente, a gente não acordar um dia e consumiu 10 mil reais. Não, a gente colocou um limite lá, ó, é 10 dólares aqui. Aí você para e avisa a gente que a gente está aprendendo, né? Playground das crianças, né? Isso aí. Caixinha de areia. Recreio tem que ter regra. Recreio tem que ter regra. Quando a gente viu que estava legal o resultado, e que nesses testes que a gente estava fazendo via Zapier mesmo, tudo funcionava, aí a gente trouxe os desenvolvedores. A gente trouxe os devs e falou, isso aqui está muito legal.
essa aqui é a documentação, e a gente queria colocar isso aqui dentro de um workflow. Então, a gente começou, né, trabalhando realmente com a parte de classificação de produto. Depois, a gente foi ficando mais atento com o que eles estavam lançando na OpenAI e também incorporando. O desafio da cor primária de produto era um problema para a gente. Muitos produtos não vinham com a informação de cor primária, mesmo de grandes marcas, não vinham. Eu tinha uma equipe de back-office que estava fazendo essa parte ali manual, via a foto, falava, acho que isso aqui é um azul claro. E a outra, acho que isso aqui é um azul marinho, mas algumas pessoas fazendo, isso acabava depois não batendo tão bem. E a gente falou, pô, é o caso clássico de análise de imagem, né? De visão computacional, e agora tá lá muito fácil. Porque talvez a diferença também é essa. Eu estou usando a visão computacional, não é algo novo, mas eu consigo agora usar a visão computacional criando uma aplicação em algumas horas. Em algo que levava meses. A democratização do acesso à tecnologia, né, ela fez com que a gente pudesse usar. Então, a gente submete a foto e em um prompt a gente diz que a gente quer dessa foto um retorno que contribua com a descrição do produto. Sim. E também popule para mim aquele campo de cor primária do produto. Sim. E eu digo para o prompt, tem um look aqui, né? Tem uma mulher usando um blazer, uma calça e um sapato. Eu falo, eu quero a cor do blazer. Porque eu tenho lá, né, qual é a categoria que eu identifiquei, então eu quero a cor do blazer. Se eu usar a mesma foto para pegar a cor da calça, funciona. E aí é a questão da IA generativa. O quanto ela é versátil para esse tipo de decisão. E eu não precisei criar uma aplicação e levar, às vezes, semanas. A gente já criou aplicações de analisar dados de produto e levou realmente projetos de ali 3, 4 meses. Não é demorado, porque era isso em 2020, né? Foi um bom tempo de projeto, mas hoje realmente a gente pode fazer algumas coisas em dias, em horas. Então, acho que esse é o grande ganho. Então, a gente tem usado bastante, tem gostado dos resultados, estamos ali monitorando os custos, não é mais $10 o limite hoje que está lá, hoje já está operando, então a gente tem um valor ali de orçamento que faz sentido, mas que ele traz muita eficiência. E o desafio vai ser, e com essa legislação toda que está vindo, né, e também LGPD, como processar dados não de produto, não de base de conhecimento, processar dados de consumidor. Exato. Aí que acho que é onde está mais delicado. delicado. Que a gente já vai falar desse assunto e eu recomendo ir por esse caminho, se as empresas puderem, sabe? Processa outras coisas primeiro, mais ponto, internas, sim. Pode ser uma boa jornada. Então, eu queria dar os parabéns para esse case do Wellington, porque assim, se você é um hospital, o seu primeiro caso não vai ser uma neurocirurgia, entendeu? Eu acho que eles seguiram perfeitamente esse modelo, sabe? Tipo, e eu vejo muita gente desesperada para fazer uma aplicação muito robusta e complexa, que vai na linha da maturidade, da liderança, isso, né? Isso. Cara, esse aqui é o exemplo perfeito. Eu desconheço um exemplo melhor no mercado que tenha seguido o beabá aí de uma boa aplicação melhor do que esse. Parabéns. Legal. E assim, eu queria reforçar um ponto, né? Tem muitos críticos dos LLMs, porque assim, o LLM, pessoal, ele funciona a partir de probabilidade. Então, se você escrever um texto pedindo alguma coisa, a segunda vez que você escrever igual, vai sair diferente o resultado. Exatamente. Pode ser imagem, pode ser texto, pode ser o que quiser. Então, tem muita crítica em relação a isso, que não sabe fazer conta. Claro, porque é tudo baseado em probabilidade. Só que os modelos mais novos, principalmente seguindo o exemplo da OpenAI, é um arcabouço de soluções de técnicas de IA, machine learning, deep learning e tudo mais, que faz mais do que só a linguagem. Por isso que ele falou da democratização, entendeu? Uhum. A gente tem que entender isso também. Sim. Quando você olha a documentação, por exemplo, da OpenAI, tem diversos recursos lá que não são de um LLM natural. São do quê? Daquela transição que eu falei no começo, de eles quererem sair da Narrow AI para IA geral, que é a tentativa de a gente replicar o cérebro humano e fazer vários trabalhos diferentes, entendeu? Sim. Então, tem essa vantagem também de você usar os melhores modelos do mercado. Sim. É você ter acesso facilmente a diversos recursos que antes custariam um time gigante de ciência de dados, de engenheiro de dados, e agora uma leve API já te faz ter acesso. Queria até perguntar para a Isabelle justamente isso. Você que trabalhou com muitos projetos, já está há 9 anos nisso, o que paralelo você traçaria entre a IA generativa e essa outra IA? O que você vê ali de características fundamentais entre elas? A gente discute muito a figura da persona cliente, que é necessário, né, gente? Todo mundo tem um cliente ali no final, mas tem um elo nessa conta que, seja lá 9 anos atrás ou hoje, que muda tudo, que são os profissionais que trabalham.
né? Porque o executivo, ele pode ter os desejos, mas se a gente tem um time preparado, um time que estudou, que está fazendo a lição de casa, porque todo mundo está aprendendo, lançou a tecnologia, esse time tem que correr atrás, ele tem um papel essencial de construir esse mercado. Ninguém acorda querendo falar com bot. A gente, como profissionais que estamos ali no dia a dia, temos esse papel de culturar, de evangelizar, de gerar boas experiências, de não fazer a cirurgia que vai dar erro e a pessoa falar, nunca mais eu quero interagir com nenhuma inteligência artificial. E aí, contando, né, como case prático, pensando, né, nesse pilar, nesse elo, um profissional que trabalha há 5 anos, ele foi concorrer a uma vaga, só que ele não tinha estudado nada sobre a IA generativa. E aí a pessoa fala assim, você tinha todo o preparo para entrar, mas a gente quer uma pessoa que vai nos preparar para esse próximo mercado. Então, a sua experiência de 5 anos é bacana, mas não te diferencia para ser contratado. Não vale nada nesse momento. Olha isso, assim, imagina que em qualquer outro momento, 5 anos, você trabalhando com inteligência artificial, ele estava top 1 na fila, mas de repente surgiu uma tecnologia, ele não teve o time de estudar a referência, porque, né, você está procurando trabalho, estava ali num momento ainda... né, de luta ou frustração por outros aspectos, e ele perdeu porque ele não conseguiu entender que a cadeira dele não é o que ele fez, ele é um especialista de um mercado que está evoluindo tão rápido que ele precisa estar ali concentrado todo o tempo para poder ser essa referência e intermediar essas necessidades, porque sim, o que ele fez até aqui gera muito valor, mas o executivo, ele quer alguém que vai ajudar ele a acompanhar para o próximo passo. E se essa pessoa não está preparada para acompanhar essa velocidade, o que ele fez, o desenvolvedor que está lá e pode colaborar, não vai servir de nada na mesa. Então, ontem, hoje ou amanhã, nós, como grupos que estamos falando sobre isso, profissionais que vão ouvir aqui, pessoas que querem se especializar em inteligência artificial, tem que entender que na tua mesa, no dia a dia, é ele que vai fazer e transformar de fato tudo que a gente está falando aqui de nível teórico, de escolher entre a cirurgia ou algo mais simples, a experiência que ele vai vender para o cliente falar, a partir de agora eu confio, a partir de agora eu estou aberto a novas experiências. E isso muda tudo, né? Sim. Se a gente pensa, além da persona cliente, né? Se a gente pensa ali, né, das eras, a era da experiência humana, o profissional é essencial. E a gente precisa olhar. Né, outra referência que se fala muito, né, sobre a gente fala em negócio de futuros, é que as empresas se tornem universidades, porque vão surgir tantas tecnologias como a IA, que, tipo, você vai buscar especialista no mercado e não vai ter, mesmo que você tenha essa expectativa que tem gente que está avançando. Então, como a gente, como ecossistema e lideranças também, promovemos um ambiente de aprendizado contínuo e, tipo, beleza, o que você está fazendo hoje é importante, mas acabou de surgir alguma coisa, separa nem que seja 10% do seu. As empresas são mais dinâmicas nesse sentido, né? Porque senão a gente não constrói, senão a gente fica tentando brincar no playground de hoje, correndo, e aí daqui a pouco a gente rala o joelho e a gente não tem ninguém para cuidar disso. Excelente. Né? Não, acho que você comentou isso aí, né, da qualquer coisa, né, gente, vai ser o que a gente fizer dela. A gente como, né, como raça, como espécie, né, então o que eu sempre gosto de falar, provocar times, etc, no dia a dia, com qualquer coisa, a gente tem que ter protagonismo, né, temos que ter protagonismo, pessoal, protagonismo, tem que construir realmente fazer as coisas com o tom que a gente dá o rumo para as coisas e formar os indivíduos e a gente juntos testar, errar, aprender o tempo todo, né? E você tocou no aspecto, né, da democratização, né? Assim, se a gente olhar toda a história da humanidade, essas eras que eu comentei, que nós estamos comentando aqui também, né? Os grandes, né, marcos foram tecnologias ou coisas que democratizaram, né? Que tornaram mais acessível. A internet é um grande exemplo disso, né? Assim, a democratizou, nossa, assim, e horizontalizou as relações de uma forma maravilhosa, né? Porque até não muito tempo, para você ser, né, um jornalista ou criar conteúdo, você tinha que... Eram poucos. Hoje nós estamos aqui criando conteúdo. Você ser humano mesmo. Imagina a pandemia sem internet. Exatamente. Não, impensável, né, Rafa? Impensável. Impensável. Então, isso da democratização é muito forte. Né? E o exemplo que o El trouxe aqui é muito do que eu também acredito que a gente tem que trabalhar no dia a dia. Foi reforçado pelos especialistas aqui, que é muito bacana. Que é muito do que o viés da Recarga HP a gente tem feito também. E é um pouco do que eu faço no meu dia a dia, né? Eu gosto muito de combinar e melhorar, né? O combo ser humano com AI, né? Ou com a tecnologia, é o combo vencedor, né? Não é uma coisa ou a outra, né? Então, na Recarga HP a gente está fazendo muito isso também. Como é que a gente começa dentro de casa em onde eu posso fazer melhor ou ajudar melhor o recurso que está aqui dentro a ser mais produtivo, mais eficiente. A gente tem feito muita questão de criação de vídeo, de imagem, né? A parte de marketing já foi completamente transformada e foi para um outro patamar em pouquíssimo tempo. Legal. Pouquíssimo tempo. Um cliente final, a gente já está testando algumas coisas, mas é onde pode ter muito mais impacto, onde um erro pode custar muito mais caro em termos de imagem,
né, na jornada que a gente está falando aqui, Sim. pode destruir a jornada do cliente, né? Mas, Rodrigo, então quer dizer que você conta, não tem que fazer? Não, não é isso, gente. A gente tem que sim começar a entender. Não faz com a cirurgia, né, mais complexa. Começa um negócio simples, começa de repente, às vezes, uma atividade de back-office. Você pode fazer um ganho de produtividade imenso dentro de casa, valorizar os recursos, né? Que é o que a gente tem feito. E é muito do que eu faço no meu dia a dia, assim. Eu ainda me forço muito, assim. Eu não vou... Ô, ChatGPT, me cria um troço aí. Não, eu gosto de como é que esse cara me ajuda a melhorar o que eu estou fazendo. Né? Então, assim, eu ainda me forço a criar um texto, a fazer um roteiro. Mas eu, né? Dá para fazer de repente melhor, né? Vou lá e faço, puxa, veio uma ideia, puxa, eu não pensei nisso, né? Ficou mais otimizado. E um outro ponto também legal que é ganhar tempo, né? Que eu comecei até a usar esses dias, né? Uma ferramenta que a gente faz, né? De avaliação de performance das pessoas, etc. Eu entrei esses dias para ver, né? Depois tem um modo de AI lá, né? Me traz um resumo do Performance Review, que, puxa, em vez de eu ter que ler tudo, já me traz ali uns insights principais e eu consigo até revisitar a avaliação com outro olhar, né? Então, essa combinação, para mim, é valiosa, é muito do viés que a gente tem feito na Recarga Pay no dia a dia. Deixa eu até aproveitar e pegar justamente um pouco da questão que você tocou, da questão humana. Eu queria aproveitar vocês dois nesse sentido, assim. Uma das características que o próprio Harold comentou, enfim, que é essa proximidade com o ser humano, com a fala, né? A maneira como você já... o que vocês têm sentido dessa tecnologia? Ela se comparada às outras, assim, que vocês já testaram, usaram, ela realmente tem essa característica? E o que ela precisa ainda, talvez ela... qual que seria o desafio dela para ficar ainda melhor ainda nesse sentido? Vou começar com você, Rafael. Ela é bem melhor do que as anteriores, de fato, porque foi um pouco do como ele falou. Quando a gente falava em bots antigos, em soluções antigas de faca inteligente, etc., você precisava fazer a curadoria daquela base de uma forma muito exata, porque se você não tivesse essa exatidão no que você estava perguntando, você não teria exatidão no que você estava recebendo de resposta. Hoje a gente tem a facilidade de você conseguir pegar, por exemplo, um grande guia de atendimento, subir dentro de uma base e você ter ali uma troca de informação muito mais fácil e, de fato, parece que é um ser humano que está respondendo aquela pessoa que está ali perguntando. Então, a evolução nesse sentido, para mim, é muito clara. Eu estou nessa vibe do ter cuidado com a aplicação também. A gente ainda não tem, por exemplo, feito lá na XP essa interação direto do ser humano com o ChatGPT ou com qualquer outro tipo de robô, que não seja aquele robô que faz a triagem ali na entrada e etc. Esse aí a gente já fazia antes com uma tecnologia inferior, hoje a gente já usa uma tecnologia melhor para isso, mas a gente também começou a fazer essa aplicação dentro das centrais, principalmente, como suporte e apoio ao ser humano, muito mais no desenvolvimento de conteúdo, no desenvolvimento de informação, no como ele vai aprender o que ele vai contar para o cliente, do que propriamente atuando direto. Eu acho que é nesse ponto onde a gente tem que evoluir mais ainda. Todo mundo aqui está falando de trabalhar com isso há o quê? Um ano e meio, 6 meses. Nesse formato, talvez até menos. Então, são passos evolutivos que a gente vai ter que dar. Eu, de fato, acredito, eu sou um pouco menos pé no chão que o Tavares. Eu, de fato, acredito que daqui a um tempo a gente vai conversar com o ChatGPT de forma muito mais tranquila, com IA generativa, de forma muito mais tranquila, e tendo respostas muito mais assertivas daquelas que a gente tem hoje, inclusive. Mas vai demorar um pouquinho e a gente precisa ser muito conservador. Por mais que todo mundo aqui tenha baita vontade de fazer um negócio, fazer a cirurgia cerebral, a gente tem que começar aprendendo a andar. Exato. Isso é um mal do ser humano. Natureza ensina isso. Exatamente. Né? Aí eu quero tentar fazer uma provocação aqui, tá? Já que vocês tocam nesse ponto. A gente falou muito dessa questão de que algumas revoluções estão cada vez mais próximas uma das outras. Não entrar, de repente, numa tecnologia, talvez não seja, talvez entrar num efeito Kodak ou de uma locadora, onde você perde o tempo de uso de uma tecnologia, talvez? Eu acho que sim. Para o negócio, considerando o negócio. Por um viés, sim. Mas por outro viés, a gente não pode esquecer que na outra ponta tem um ser humano que tem problemas e a gente ainda precisa ter cuidado com ele. Se a gente aplica muito forte em uma tecnologia, com muita volúpia nela, pode ser que a gente perca o cuidado do outro lado. Então, achar esse equilíbrio da balança do como eu vou te entregar mais qualidade usando a tecnologia ao meu favor e ao seu favor,
talvez seja aí o grande diferencial que todo mundo aqui vai ter que encontrar, Perfeito. que o CEO é o que o CEO vai ter que encontrar lá Isso. para contrabalancear e etc. Então, é óbvio que a gente precisa evoluir para não passar pelo efeito Kodak. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar o cuidado, porque, por exemplo, talvez algumas pessoas só consigam usar a máquina da Kodak até hoje. E a gente acabou esquecendo essas pessoas em um canto e a gente não está Aliás, lembrando que essa coisa vintage de Kodak tá voltando, inclusive, Não. de tirar foto. Essa história do Human First que eu falo aqui, a gente acaba É. se esquecendo e recai de coordenar, mas pode Não, terminar mas aqui. é o equilíbrio, é o equilíbrio. Você tem Assim. que... O Human First tem que ser para qualquer um de nós que trabalha com consumidor, é o consumidor first. Sim. E a gente precisa se adaptar, claro, aderindo à tecnologia, fazendo o máximo que a gente puder fazer para entregar algo que seja mais adequado. Só que talvez o mais adequado não seja isso. Sim. E pegando o carona, né, Ivan, que você comentou, né, sim, perguntou, eu concordo muito com o que o Rafa trouxe aqui. Assim, a capacidade e o nível de entrega do que a gente está vivendo hoje, realmente tem um nível muito superior a fazer um bot quadrado lá atrás, que a gente tem que ter uma curadoria gigantesca por trás, né? Você tinha uma área do bot. Não, inclusive que gerar, que por falta de muitas vezes que é a mesma onda que a gente vive agora. Não, vamos fazer o bot. Então não precisa, agora bota só o estagiário para cuidar lá, que não sei o quê, que a gente cortou custo, tá todo mundo feliz. O que aconteceu? Experiências péssimas, Exato. muitos problemas, cliente com atrito, ou seja, foi feito com, de novo, a brincadeira do recreio. Então, a gente O primeiro bot que eu implantei, o Reclame Aqui subiu 90%. Porque o cliente não conseguia falar com a gente, Pronto. ele não Reclame Aqui, o Pronto. bot não deixava, a Aí, gente ó. derrubou o bot. pegou a sujeira que estava aqui, mas ele levou para a rede social de Exato, reclamação. exato. Ó, eu sempre gosto, esse exemplo é ótimo, Rafa, porque assim, eu gosto de falar muito para quem está acompanhando, né, que a tecnologia tem uma capacidade de amplificar o nosso impacto enorme. Só que cuidado, o impacto pode ser positivo ou pode ampliar a nossa incompetência. Uhum. De uma maneira assim que você não consegue recuperar essa escala rápido, né? Sim. Então, a qualidade dos textos, né, que eu dei a resposta. Hoje eu vi um case recente de um fornecedor nosso que mostrou, né, um atendimento por e-mail, que é um canal lá, às vezes difícil de se encantar, de passar, né? E foi com a interação foi um case lá foi bem interessante, de um produto, de varejo. No final, a última resposta do cliente foi: promove esse atendente, esse cara é maravilhoso, esse cara é incrível, e era tudo feito por uma inteligência artificial generativa. Então, assim, e foi muito bacana, a resposta toda impecável, maravilhoso. Então, o potencial é gigantesco. Sim. Ao mesmo tempo, o potencial de você não ter alguns cuidados pode ser realmente bastante destrutivo, né? Até pegando esse gancho, e já entrando na outra rodada, eu vou até começar com você, Harold. Assim, a gente contou aqui alguns usos, né? E aí, aproveitando, inclusive, que você esteve em 2 eventos fora, você viu muita coisa. Eu queria aproveitar justamente isso, assim, como é que são os cases que você tem visto por aí? É muito diferente do que você está ouvindo aqui hoje? É parecido? O que tem de sensacional você viu por aí? Não, eu vou até fazer um jabá, assim, que os cases que a gente apresentou lá, cara, chamaram bastante atenção. Então, isso me deixou bem feliz. De um lado, eu acho que o Brasil está buscando uma adoção, assim, eu diria que rápida, perto do que eu vi lá em Singapura, Malásia. Muito devagar em relação ao que eu vi no Vale do Silício, que eu tive mês passado Caramba. lá. Tá? O Vale do Silício é outro nível de velocidade, adoção tecnológica. Eu fiquei muito impressionado que eu fui numa farmácia, a farmácia tinha 0 funcionários, assim, zero, eu não vi ninguém. E todo mundo ia lá, inclusive eu vi uma senhora assim, devia ter mais de 80 anos, ela estava lá no caixinha automático dela, tacando os produtos, pagando com o cartão dela e tal, entendeu? Então, essa velocidade de adoção nos Estados Unidos eu acho muito impressionante. Na Ásia, eu acho que aí a gente vem para uma questão cultural, que esse conceito assim mais tipo comunidade, o cuidado com o ser humano e tal, é muito mais forte na Ásia, né? Eles se entendem mais como uma grande tribo, né? Cada um o seu, né? Singapura, o malaio e assim por diante. Então, eu acho que eles têm um time to market da tecnologia, eu acho que é um pouco mais próprio deles e eu não vi assim um desespero para adoção, entendeu? Eu acho que a galera lá tá bem mais comedida. Estados Unidos já é um país muito mais tipo, cara, o negócio é eficiência, se dá para adotar, vamos adotar, se vai mandar um monte de gente embora, vai mandar, entendeu? Isso é human last, não é human first. O ser humano, se der tempo, eu penso no ser humano. Exato. E eu senti essa diferença muito grande, cara. É bem interessante isso. Quer dizer assim, mas você percebe que
existe uma certa pressa de algum país em relação ao outro? Com certeza. Os Estados Unidos está numa pressa sinistra, até porque, se a gente olhar geopoliticamente, havia todo esse contexto, né, de os Estados Unidos perdendo sua força global, a China se tornando um grande país, o PIB global hoje já está muito maior na Ásia do que no Oriente, do que no Ocidente. Então, eu acho que tinha esse peso. Quando os Estados Unidos veio com a IA, ele se reposicionou. As maiores empresas do mundo agora, né, de longe, são as americanas, são a tecnologia de fundação, digamos assim, de todo o mercado e tal. Eu acho que ele deu uma sobrevida a essa hegemonia norte-americana. Eu acho que isso faz muita diferença na velocidade da adoção e nessa questão, tipo, culturalmente, os Estados Unidos é um país muito mais processual, eficiência, mais individualista e assim por diante. A Ásia já é completamente o oposto. Eu acho que isso, com certeza, pesa nessa velocidade de adoção tecnológica. Olha que interessante. Quer dizer assim, a gente já, inclusive, começa aqui uma rodada falando um pouco de desafios. E vocês já trouxeram um pouco de cada um deles. Questão de, por exemplo, de falas mais humanas, né? de você ter uma sensação de que o outro lado, de fato, é um humano, como esse case bem sucedido que você contou, Rodrigo. Ao mesmo tempo, você também tem a questão do treinamento. Poxa, o rapaz com 5 anos de experiência em IA já não é um rapaz atualizado no mercado. Quer dizer, e aí você traz a questão, por exemplo, cultural, assim, olha, países têm mais pressa do que outros, mas outra, por exemplo, age com muito mais naturalidade com essa nova tecnologia, né? Sim. E por aí vai. Eu queria nessa rodada, além de vocês destacarem, vocês fiquem à vontade para destacar esse desafio, eu queria falar de outros, assim, né? Harold, até você que citou, por exemplo, a questão dessa questão da probabilidade, né? Falam-se muito dessa questão da IA, né? Pelo menos a anterior, isso ficava muito evidente, mas essa atual, ela consegue equacionar melhor isso, né? Queria que você falasse um pouco disso. Ela equaciona melhor, mas aí gera o risco de ela inventar, que é, eu acho que a grande dor de todo mundo, né? A alucinação e tal. Qual que é o desafio que eu tenho visto, né? De um lado, para o usuário é muito legal usar o ChatGPT, porque eu posso lá montar um treino, uma comida e otimizar, melhorar texto. Exatamente. Tudo. Quando você traz para o ambiente corporativo, você tem um desafio. Se você deixa muito aberto, ele fica genérico demais, pode fugir dos parâmetros como o tom de voz que o Wellington comentou, da marca. Aí você vai para técnicas, por exemplo, vou usar o RAG lá, que eu acho que está mais famoso. É o quê? Basicamente você dizer assim, está aqui a sua base de conhecimento fechada, você vai pegar a sua capacidade de criar um texto, acessar essa base de conhecimento e criar um texto em cima disso. Excelente! Mas aí você tem um problema que aquele texto pode ser muito fechado e não trazer a experiência ideal para o cliente, né? É até bom porque vira uma forma de auditoria da sua base de conhecimento, porque se ele não está tendo resposta com qualidade, quer dizer que a sua base de conhecimento precisa melhorar. Então, acho que no ambiente corporativo a gente ainda vive esse desafio, tá? E aí tem o seguinte também, para a gente entender nas grandes revoluções aí que o nosso colega falou. Dentro da computação, a gente teve revoluções que são sempre ligadas ao paradigma de interface do usuário que a gente está usando. O primeiro paradigma de interface do usuário com o computador foi o teclado. A gente usava o teclado lá nos anos 50, até os anos 80 foi teclado. Aí apareceu o mouse e a interface gráfica. Então, primeiro com o Macintosh, lá na Apple nos anos 80, e ele explodiu com o Windows globalmente. Assim, o Windows ajudou a democratizar esse paradigma de eu tenho teclado e eu tenho um apontador. Eu aponto para as coisas. Aí o terceiro paradigma foi o multitouch que o iPhone trouxe. Inclusive, lá no discurso do Steve Jobs apresentando, ele fala isso. Cara, isso aqui é uma UI revolucionária. E aí a gente veio para um novo paradigma que democratizou ainda mais o acesso ao computador. A minha avó nunca imaginou usar um computador, teclado, mouse, assim por diante. Agora ela usa o smartphone o dia inteiro. Então, quando a gente tem essa percepção de aonde está o cliente, como que eu revoluciono a forma como ele interage com a máquina, é aí que está a grande sacada. A IA generativa, ela traz esse novo paradigma, e é o mais diferente de todos, que é o conversacional. Eu não preciso mais eu fazer uma ação, porque todos os outros paradigmas antes é eu fazendo ação. Eu entro lá no Excel, eu escrevo os valores e assim por diante. Agora eu peço para a IA fazer a conta, para a IA criar a imagem e assim por diante. Mudei completamente o paradigma.
Aí, o que eu tenho recomendado para os nossos clientes e alguns projetos que a gente fez? Cara, dá um passo atrás e mistura o toque com o conversacional. Ao invés de você dar para o usuário final o conversacional, que pode custar muito caro do ponto de vista de tokens lá que você vai gastar, que pode levar ele para uma conversa que você não tem muito controle hoje, cara, monta uma IA generativa em cima do paradigma anterior, que é o toque. E aí a IA vai estar limitada àquilo que você colocou no toque. Então, a gente fez um projeto de um dashboard que a gente está testando, inclusive, numa empresa do setor financeiro. A gente faz lá o CX do aplicativo. Então, a gente tem um dashboard que a gente capta dados de vários lugares, principalmente da Play Store, das avaliações e dos comentários. E a interação que o usuário tem com a IA generativa é o botão. Cara, eu preciso melhorar os meus comentários negativos. Aí eu limito a ação da IA generativa, mas eu ainda uso o potencial dela de criar um plano de ação em cima das reclamações dos usuários, entendeu? Então aqui é meio que uma fase de transição para a gente justamente evitar os custos, os riscos que tem, entendeu? Esse é um uso que a gente está começando a fazer agora também. Ou seja, é exatamente isso que você está comentando. A gente está começando a explorar na Recarga Pay também o potencial de eu ter todos os comentários, feedbacks de clientes. Eu tenho lá botões de ação com um fornecedor nosso parceiro que eu consigo, me resume isso aqui, me traz um insight aqui. Eu também usei na ferramenta de performance de pessoas, né? Então, acho que isso é uma forma de trazer um pouco de equilíbrio nessa relação, né? Não ser tão extremo de um lado e nem tão extremo do outro lado, né? A gente também tem usado isso para sintetizar reclamação. A gente pega aquela grande base de reclamações que a gente tem, joga lá dentro, cara, me traz aqui quais são os principais pontos de melhoria de produto que eu preciso trazer para dentro do nosso serviço. E aí a gente já vê essa listagem muito mais fácil do que ter, sei lá, uma equipe inteira fazendo um deep dive para chegar naquela mesma conclusão. E vem larga escala, a gente vê tudo, né, Rafa? Vê toda a base e de uma maneira que eu gosto muito, né, que a tecnologia traz, que vai ver aquilo lá sem paixão e sem viés, né? Isso é uma coisa muito valiosa. Né? E que, claro, aí a gente pega esse resumo e, claro, vai ter o nosso viés que existe. Né? Cara, a gente fez um teste para um cliente onde ele mandou para nós as avaliações dos clientes, os comentários e a NPS. Era, sei lá, mais de 3.000, né? Aí, o que a gente fez? A gente tacou os comentários na IA generativa para ela dar o NPS. E aí tinha comentário assim, o cara deu nota 9 de NPS, mas o comentário dele foi assim, nossa, a experiência foi péssima, me atrapalhou nisso, mas vou dar um 9. Aí deu um 9. A IA, cara, foi lá e falou assim, não, a nota desse cara foi 3, entendeu? Foi isso. A gente isso é muito engraçado. Aí também tem o viés do cliente, ele foi bem atendido pela pessoa. A pessoa só não resolveu o problema dele. Exatamente. Eu não vou prejudicar a pessoa, vou dar uma nota 10. Ou, na verdade, a pessoa, eu sei que não foi a pessoa, né? Ela tá presa a uma estrutura de processo, de regras, a pessoa se empenhou muito, assim como acontece o contrário. Perfeito. Uma solução que foi legal, mas a pessoa me tratou que nem uma coisa, né? A IA, não tem sentimento, não. E antes era muito mais difícil pra gente chegar nesse nível de detalhe, porque era uma base gigante, você ia precisar de uma equipe gigantesca para fazer esse trabalho, que ainda ia fazer com viés. Agora você põe lá, você resume, você tem, isso vai você bem tem bons contrapontos. Ao encontro do nosso tema aqui, é do dado para o encantamento, é literalmente isso. Você está transformando as informações e como encantar o cliente. Né? Certo. Isabelle, eu só perguntar um ponto para a Isabelle, que dessa questão de desafio, né? Foi citada a questão da alucinação aqui. Qual que é um ponto que você destacaria, assim, pegando essa bagagem que você tem? Assim? Por trás da inteligência artificial tem que ter muita inteligência humana. Acho que as pessoas precisam pensar nisso, né? Você falou de eu construo e aí eu utilizo ela para melhorar o meu trabalho. Eu peço para ela fazer uma análise, mas eu reviso. Porque, gente, não, vou deixar a inteligência artificial fazer tudo. Quando a gente pensa em operação de atendimento, tem área de escuta, tem área de qualidade, métrica. Você acompanhava o humano ali na risca. A inteligência artificial, você vai deixar rodar solto? Não é esse, que você vai confiar mais numa máquina do que a pessoa que estava na tua operação. Eu acho que a grande diferença é que antes você acompanhava o humano à risca de forma amostral. Agora, com a inteligência artificial, você consegue acompanhar 100% com o humano refinando o que a inteligência artificial fez. Esse tem que ser o grande segredo do negócio. Sim. Exato. Esse é o by the book, que a gente tem o pessoal que não está fazendo isso. Tá? Não, acho que tá parte dela. Não, porque senão a gente pensa assim, vamos recriar a roda. Não, gente, peraí. A inteligência artificial vai entrar num pedaço do seu processo. Todos os outros crivos de garantia, qualidade, avaliação de experiência que você fazia
porque tinha humano, continua fazendo com a máquina, porque aí você vai dar o potencial de melhoria que você daria para a pessoa que está ali, você vai dar um potencial de visibilidade para o que você também fazia para o trabalho que está ali. Então, a gente não pode deixar solto e achar que ela vai aprender sozinha, apesar de ter essas características. A gente precisa pensar em tom de voz na nossa marca, a gente precisa pensar para onde o nosso negócio tem que ir. Então, a soma das duas partes é o que traz o resultado de fato. É o humano com a inteligência artificial. Se tem um processo, roda 100% da inteligência artificial, não, os meus dados estão super em dia, deixa lá acontecer, tem alguma coisa errada, gente. Porque a melhoria contínua, o aprendizado contínuo não é só sobre pessoas. Também é sobre dados, também é sobre inteligência artificial e sobre qualquer outra tecnologia que for surgir. Faz sentido? Faz muito sentido. Wellington, a gente estava conversando aqui há pouco, né? Antes de começar o programa, dessa questão do desafio da regulação, né? A gente, inclusive, estava comentando que saiu agora, recentemente, o parecer de uma comissão no Senado sobre a regulação, o texto regulatório. E aí a gente estava falando alguns pontos, enfim, você destacou a importância de... A gente estava falando sobre a questão da revisão, né? Que é um ponto que está ali dentro. O que você destacaria? E aí você até começou a questão da importância da governança. Que você falasse um pouco disso. Isso eu acho que é bem importante quando a gente pensa em CRM, por exemplo, né? A gente tem bases de dados, de clientes. Imagina que todas as empresas que a gente se relaciona, a gente espera que tenha um CRM, que tenha os nossos dados ali, não sei, com nossa data de última compra, mas também tem dados que são dados que foram processados por sistemas, do tipo um score de crédito, né? Então, isso vai lá e entra, tá? Então, esse é o Wellington, data de nascimento, mora nesse bairro, esse é o CEP, e tá aqui um score. E aí, esse score foi, talvez, numa empresa do setor financeiro, gerado por um sistema, e acho que olhar esse score e entender um pouco as regras de como ele foi calculado, hoje, talvez lá para essa instituição, é um pouco mais simples. Quem gerou foi aquele mega motor. Ou quem gerou foi uma empresa que fez isso para mim, e eu tenho aqui o contrato com ela. O que a gente vai ver agora, principalmente falando de cliente, é que talvez mais departamentos dentro das empresas comecem a tentar processar dados de clientes para também obter não um score de crédito, mas talvez sim, mas obter alguns dados sobre preferências, obter alguns dados sobre propensão dessa pessoa cancelar ou não. Então, acho que enquanto talvez no banco de dados CRM a gente tinha, uma métrica calculada em cima de algo que pudesse ser um algoritmo, que poderia rodar um pouco mais livremente, né? Onde a gente vai ver agora mais campos nessa tabela, que foram calculados ali por várias áreas, né? E acho que o que a gente já tem na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira hoje, e que acho que essas legislações novas, né, de AI aqui do Brasil também vão prever, é o direito das pessoas tentarem entender decisões automáticas que foram tomadas sobre elas, quais critérios elas adotaram. Qual foi a regra que estava por trás? E ela querer pedir uma revisão, por exemplo, disso, né? Então, isso já existe hoje, não é novidade. Se a gente hoje nas nossas empresas não tem já um começo dessa governança, a gente já corre o risco de não saber explicar para um consumidor, uma consumidora, como que alguma decisão foi tomada. Mas agora está todo mundo experimentando muita AI nas empresas, às vezes, e pode ter esse risco. Então, eu imagino que o que muda? Eu vou no CRM, eu vou criar, sim, aquela métrica calculada, talvez, de que não sei, com base, imagina no caso de uma empresa de varejo de moda. Poxa, com base em todos os produtos que essa cliente aqui não comprou, mas deu um like, que ela pôs na lista de desejos dela, eu sei que o perfil dela é assim, então eu posso fazer essa indicação. Talvez ali, enquanto eu estou fazendo esse cálculo e marcando esse campo, eu também preciso ter um campo extra ali com o versionamento, a versão. Então tá, essa é uma decisão automatizada, tomada por IA generativa, e essa decisão é baseada no prompt na versão tal que usou OpenAI, usou Gemini, usou Llama, usou esse mecanismo naquela versão, e isso poder ser usado para dar essa visibilidade, para entender como foi feito. Então eu vejo que tem um desafio aqui de gestão de dados dentro dos times, mas também de um negócio, saber rastrear depois o que foi feito, por que foi feito e rever a decisão. Mas é muito novo, né? Acho que toda essa rastreabilidade disso. Mas me parece que é importante e que as legislações novas vão cobrar bem das empresas. Sim. É até um ponto bacana a gente talvez conversar aqui. Sem entrar no mérito do que está lá dentro da regulação, mas o que talvez
representa um desafio para o negócio? Assim, é importante ter essa, de uma maneira geral, é importante ter uma regulação? E por quê? E se sim, por quê? E se não, por quê? Eu queria até começar aqui com você, Rafael, que você falasse um pouco disso. Independente do que do que esteja lá, porque imagino que nem todo mundo acho que teve acesso aos detalhes, até porque são 30 páginas, enfim. Mas é importante a gente destacar, é importante ter essa regulação ou não? Eu acho que é importante ter regulação, até porque a gente tem que ter limites éticos também para o uso das informações, e é fundamental que a gente... Foi citada a questão do viés. Por exemplo. Exato, que a gente se baseie nisso, e aí a regulamentação vem importante. Vai ser importante para isso, eu só acho que ela não pode ser restritiva. Ela não pode não permitir que a gente dê próximos passos. Por exemplo, um grande sonho que eu tenho é que a gente seja cada vez mais preditivo enquanto a demanda do cliente. Eu queria ter, de alguma forma, uma rastreabilidade de que aquela pessoa vai ter um problema por aquele período. E aí eu não estou nem só falando de churn ou de não compra. Eu estou falando de problema de fato. Ela tem um perfil de uso, por exemplo, de um cartão de crédito que eu sei que ali naquele período ela tem um desvio para lá ou para cá que eu preciso estar um pouco mais atento. Esse tipo de coisa. Então, acho que a legislação é importante, a regulamentação é importante, ela só não pode ser restritiva. Se ela começar a bloquear que a gente consiga sair para um lado ou para o outro, e a gente fique muito dentro de uma caixinha, a gente vai acabar tendo uma ferramenta muito boa, que pode ajudar a gente em muitos aspectos, mas que a gente não vai conseguir dar próximos passos, porque a gente está super restrito aqui dentro. Então, a gente tem que ter limite ético de utilização, todos nós temos que ter, todo mundo aqui trabalha em empresa, mas todo mundo aqui é cliente. Todo mundo quer que a empresa tenha cuidado com seus dados, mas não pode proibir que a gente dê próximos passos. Sim. Acho que o que o Rafa está trazendo sobre, eu concordo, assina embaixo. Regulamentação, né, ela é importante, traz um parâmetro, ela tenta dar um norte para as coisas e, né, na linha da nossa... Padroniza também. Padroniza, e tenta blindar também que aventureiros queiram fazer coisas que podem dar um impacto muito grande. Qualquer regulador tem esse papel. Sim. Anvisa, Bacen, Anatel, todos têm esse papel. Cada um do seu jeito, do seu estilo, na sua indústria. E aí um ponto que é importante, que você tocou para não ser restritivo, que eu acho, também queria que todo mundo prestasse muita atenção, né, nesse ponto regulatório, acho que o que vai fazer a diferença é que a gente tem que construir junto com o regulador. Isso. Tem que ter comportamento adulto, conversas adultas. Porque senão, vamos voltar lá para o recreio, o que a gente faz com criança que não se entende? Vai ser assim, ó. Vai ser desse jeito. Vocês não se entendem? Vocês não querem conversar? Vai ser como eu estou querendo. E eu regulo. Eu sou a lei. Então, a gente precisa ter um comportamento de protagonista de novo e de conversas adultas com o regulador. Assim, eu posso falar a experiência que eu tive com o regulador mais frequente na minha carreira foi o Banco Central, que é super duro, funciona mesmo. Ele vai lá, você também conhece bem, né, Rafa, tudo isso. Mas é um regulador que todas as vezes, sem exceção, e nenhum regulador é perfeito, nem empresas nós somos perfeitos, né? Mas vezes que a gente sentou para conversar, se conversa. Exato. Sim. Muita gente vai explicar, olha, uma carteira digital não é igual um banco de 1970. Né? Tem coisas que, mas ao mesmo tempo o cara está de volta. Tudo bem, entendi, mas tem coisa que você tem que se preocupar, tá? Você tem que ter um compliance, você tem que ter um mínimo de processos. Eu entendi que tem que ser ágil, que tem que ser diferente. Então, você vai chegando de novo no equilíbrio, né? Então, para não ser restritivo, e tem esse risco de ser restritivo, sim. Se a gente não se envolve e existe uma tendência natural, isso aqui, putz, regulação, ir para Brasília, participar de comitê, de associação, toma um maior tempo. Você vai se arrepender desse tempo que você economizou de não participar o dia que vier uma lei, ou leis que a gente já vê que está querendo aparecer de, não, queremos obrigar que tantos por cento do atendimento tem que ser humano. Não sei o que, isso começam a vir restrições que inviabilizam negócios. Sim. E breca toda a revolução. Inviabiliza o negócio, você aí vai ter que regular investimento, porque não, aí eu acabou. vou ter... cara, eu não vou investir nisso aqui porque eu tô bloqueado, eu não posso passar daqui. Você repassa o custo para o cliente. Você repassa o custo para o cliente. Vou trazer um exemplo que eu descobri lá no Oriente, né? Lá nos Emirados Árabes Unidos, que faz parte do Dubai, Abu Dhabi e tal, há 7 anos eles têm um ministro de AI. O primeiro trabalho que ele fez foi montar um data lake comum para todos os Emirados, para todo o setor público. Então, todos os dados são iguais em todos os canais que você vai acessar. E, se eu não me engano, foi tipo março do ano passado, quando o GPT estava bombando, eles lançaram um relatório que era
101 use cases para você fazer com o Caramba. ChatGPT. Cara, eu preferia que a gente tivesse isso do que o regulatório tradicional aqui do Brasil, entendeu? Isso mostra o nível de maturidade de sociedade, cara, muito mais alto do que o que a gente Não tem. tá, não tá no jardim de infância, né? Não tá no muito jardim mais de um infância. apoiatório do que um regulatório. Porque tá te apoiando no regulatório. Ó, pra gente não ir tão longe, é ótimo esse exemplo, Harold, assim, alguns, não sei quanto tempo que eu escutei isso, não sei se ainda é válido isso, mas que aqui na Colômbia, o país aqui do lado, o governo tinha CIO. Né? Olha só. Não é para cuidar do sistema do Sim, governo, é para olhar a parte de tecnologia da sociedade ali, né? Sim, eu acho que até tem um ponto que, assim, quando a gente fala de regulação, a gente imagina que a lei, ela dura por muitos anos, né? E vai ter ela vai regular aquela situação, por muitos anos. Nós estamos falando de tecnologias que surgiram há pouco tempo, que vem mudando muito. Como é que você regula algo que daqui a um ano, nós falamos de IA generativa, mas daqui a pouco pode vir a generalista e coisas ainda que já estão no horizonte. De repente o regulador não prevê isso porque não é da área. Assim, você falou, talvez trazer para o debate do mundo e mostrar para o regulador, olha, o ritmo, a gente vai ter uma discussão quase todo ano aqui de mudar essa lei, porque afinal de contas, né? Quer dizer, talvez seja uma coisa complicada, né, Isabel? São as eras que o Tavares falou, cada vez mais rápido. Pode Sim. ser que agora a gente esteja falando de 30 anos, daqui a pouco a gente esteja falando de Exato. 2. Lá na Sim. Singapura, eu cheguei uma semana antes, eles tinham lançado o guideline da AI construído com o HSBC, que é o banco referência lá, com vários grandes players. Cara, guideline. Sem regulação, por enquanto, exatamente. entendeu? Quase Tá uma aqui o autorregulação, guideline, né? Tá aqui o guideline para você usar, Exato. entendeu? Então, o modelo do governo, cara, vai ter que mudar completamente, né, cara? Até porque se a gente olhar quantas revoluções tecnológicas a gente já passou Exato. que não teve atualização, né? Talvez o melhor formato seja de melhores práticas, de boas práticas, né? Exatamente. Bom, falando aqui, pensando em CX aqui, né? Existe alguma preocupação, por exemplo, assim, porque a gente fala muito quando se trata de cliente, a gente fala muito de customização. Colocar todos no mesmo platô pode ser um problema, porque você tem que nem, por exemplo, o decreto do saque. Poxa, eu tenho que atender tantas pessoas em tanto minuto por tantas horas, enfim. Isso acabou fazendo com que você fizesse com o atendimento, você só corresse atrás do tempo, ou melhor, você transformasse o atendimento numa corrida contra o tempo. Quer dizer, levar essa discussão nesse sentido pode também prejudicar, assim como prejudicaram leis no passado? Assim? Pode. Então, acho que é o que o Rodrigo falou, que tem que ter a participação, né, da sociedade representada, né, por várias associações. Então, não é algo que está distante da gente, né? Eu lembro que acho que o momento que eu mais me aproximei e entender que meu papel na época eu trabalhava em call center, como gerente de processos. Eu cuidava de certificações de qualidade, mas essa época da lei do saque, acho que foi quando mais caiu a ficha para mim de que, poxa, olha só, tem uma nova regulamentação aqui e ela afeta o dia a dia aqui da empresa toda e a gente vai ter que mudar processo. Então eu preciso ler essa lei, eu preciso ir lá no decreto, entender ele, cada parágrafo e comecei, acho que ter um pouco menos de receio, de texto legal e perceber que a gente não tem que ser, né, bacharel em direito, para também entender que isso é importante para a gente. Então, pode super acontecerem ali decisões que poderiam afetar. A LGPD já trouxe algumas coisas que a gente tem que se preocupar, né? Então, acho que a gente tem que esperar algo bem parecido com aquilo, mas que certamente pode envolver aí novas rodadas Sim. de mudança Sim. de contexto, né? E de como fazer as coisas e que possam até restringir um pouco alguns usos que para alguns tipos de empresa que escalam muito rápido e tem grande eficiência, possa aparecer ali uma perda de eficiência, né? Vocês sabem que a lei do saque é um bom exemplo de uma regulamentação que padronizou um serviço que antes era totalmente caótico. Quem está um pouquinho a mais de tempo nisso, você está também, a gente vai lembrar do como era antes da lei do saque, como era antes da NR17 Anexo 2, que regulamentou o call center. Então, essas leis são bons exemplos de coisas que padronizaram de forma a melhorar tanto para o consumidor quanto para quem trabalha com isso. Então, se a gente tiver como referência essas leis que suportam, que apoiam e que fazem com que o desenvolvimento comum da comunidade ali evolua, perfeito. Sim. Restrição sempre vai ter uma, vai ter outra.
normal, é regulamentação, não é solto. Mas se a gente conseguir esse nível de padronização, a gente quer esse caminho que a gente deveria buscar, inclusive. A lei do saque é um bom exemplo. Melhorou muito o serviço. Não, inclusive, acho que a primeira versão, né, ela deu uma padronizada que pode não ter sido a melhor maneira, mas padronizou. E agora a gente teve uma evolução da lei do saque, não é perfeita, mas subiu o patamar de algumas coisas. É igual o braço quebrado. Primeiro você engessa, exato. o osso, depois você vai para fisioterapia. É isso aí, perfeito. É isso. Eu queria até, Ivan, aproveitar o El aqui, muito conhecimento dele e a vivência, né, que a gente falou aqui do impacto de tudo isso, até em aspectos de o LGPD, né, restrições na parte de jornada de experiência do cliente, mas tem um outro que não tem a ver necessariamente com lei, que é isso aqui de AI que a gente está falando, proporciona ou dá ideia de a gente fazer uma customização de jornada em larga escala, no nível 1 para 1, né? 1 para 1. E com muitas informações e detalhes, por exemplo, no teu business você tem informação de comportamento dos clientes imensa. Queria que você falasse um pouco aí, aproveitando, né, de a fronteira, até onde, que é uma decisão muito da empresa, assim, até onde eu vou nesse nível, né, que não vira uma invasão ao cliente, né? Do tipo assim, opa, esse cara está sabendo demais de mim aqui, né? Sim. Pô, eu adorei a ideia da academia ali, meu. Ia mais chegar no aparelho já ter não, lá. mas- E aí, tudo bem? Vamos Mas eu posso dar um exemplo aqui, então, assim, antes do El comentar também, dos tempos que eu trabalhava, eu contei eu tenho participado de muito debate de AI, acho que eu contei esse caos aqui, eu contei já nas últimas 2 semanas umas 5 vezes, ele é verídico. Estava no Banco Real faz tempo, hein? Banco Real, mais de 15 anos, e a gente fez na época um projeto, né, no segmento Van Gogh, né, que é de alta renda, né, eu trabalhava no CRM, né? E aí o banco fez um projeto que era emitir o cartão múltiplo do cliente, crédito e débito, e colocar neste cartão dos clientes de uma agência, né, um piloto na agência da matriz até, né? E nesse cartão tinha uma anteninha, alguma coisa que quando entrava na agência, avisava pro gerente, pô, Harold, tá aqui? Acabei de saber que o Harold tá aqui, meu cliente número 1 da carteira, né? E você tá lá, entrando na agência, né? E aconteceu esse caso que, por exemplo, você entrou lá, eu sou o seu gerente, falei, Harold, pô, que legal que você tá aqui, cara. E aí o cliente respondeu assim, quem foi que te disse que eu queria que você soubesse que eu tava aqui? Boa, sabe? Assim, eu só queria vir fazer um saque. Sim. Mais nada. Então tem a fronteira de assim, até onde a pessoa quer. É isso que eu queria que o El também comentasse um pouco disso, né? E o Rafa também, qualquer um aqui, mas eu acho que o El, pela experiência dele muito do varejo, né? Sim. E tem que ter esse cuidado, porque assim, a fronteira quem define da relação não sou eu, sozinho. É quem tá do outro lado. Dos dois também. lados. E é Dos dois lados. delicado, que é subjetivo, né? E pode gerar depois repercussões muito negativas e problemas sérios para as empresas. E acho que a Lei Geral de Proteção de Dados traz muito isso sobre o que você armazena e o que você coleta. Se tem realmente um propósito em que isso vai fazer sentido. Então, algum dado, por exemplo, de geolocalização, no fim das contas, ele pode ser interessante para algumas estratégias. Poxa, isso aqui é interessante para eu realmente já, de uma maneira proativa, talvez mostrar no site que esse produto chega para cliente em 3 horas. Pô, que legal, ela vai gostar de ver isso. Mas talvez outras informações que ela possa compartilhar, como peso e altura, para ela pode ser um detalhe mais delicado e que para ela, isso tem que ser preservado. Então, eu acho que não é simples e a gente, de novo, pode estar nessa situação de estar descobrindo toda essa grande fonte de informações e ter o risco de não usar isso bem. Então, acho que é importante a gente estar muito alinhado sobre o que eu quero como empresa, qual é a minha estratégia, meus valores, meu tom de voz, para evitar esse tipo de intervenção que não faça sentido. Por outro lado, se eu sei, por exemplo, o tamanho que você mais compra, eu vou conseguir personalizar muito nesse nível de one-on-one, né, 1 para 1, toda a sua experiência para você ver só produtos que façam sentido para a sua jornada e que esses produtos estejam na faixa de preço que você costuma comprar. Então, acho que a gente vai ver muito mais soluções sobre isso. Assistente, então eu vou ter ali dentro da minha plataforma, talvez algo parecido com a minha própria Siri, em que de uma maneira mais ali, né, que eu sou maestro do diálogo, eu possa conduzir, talvez, para os produtos certos, mas acho que tudo que eu tento fazer é um pouco a mais, que pode não se justificar sob a ótica do uso legítimo desse dado, do uso justo daquele dado, pode ocorrer aí esse risco de sofrer problemas. A gente falou muito uma época, já faz aí talvez uns 4, 5 anos,
de ter câmeras em loja apontando para o rosto das pessoas, e Sim. que isso não é legal, isso realmente afeta a privacidade das pessoas. Tem gente que não quer que saibam que está naquela loja, Sim. está comprando um presente para alguém. Eu só não quero quer. comprar, Eu só quero comprar. Mas- Então, eu acho que esse cuidado é muito sutil e a gente precisa falar mais sobre isso nas empresas, escrever guidelines sobre isso Exato. nas empresas e usar bem. Aí entra um ponto que é o seguinte, a gente deveria perguntar isso para o cliente. É, Quão exatamente. confortável você se sente com A, B ou C? Porque Isso. eu, por exemplo, adoraria saber que meu shampoo vai acabar daqui a 3 dias e receber um alerta no meu celular, compre shampoo. É. Ou entrar num supermercado e o próprio supermercado avisar para mim, oi, tudo bem, percebi que você entrou aqui, o azeite está na promoção. Porque facilitaria a minha Sim. vida. Sim. Uma escolha sua, né? E poderia ser uma escolha minha. Eu posso entrar no supermercado e falar, oi, tudo bem? A gente percebe que você veio aqui. Perfeito. Você quer compartilhar a informação com a gente para saber o que você precisa comprar? E isso Seria entra, perfeito. isso entra, Rafael, lá naquele CRM. Lá naquele CRM que a gente vai ter que ter, bem organizado, vai ter uma granularidade dos consentimentos que você deu. Você deu consentimento para certas isso. coisas e para outras não. Sim. Volta na governança, né? E a partir desses elementos você consegue começar a criar grupos, né? Sim. Porque, claro, a gente quer ser tratado como indivíduo, mas não, Uhum. não somos seres únicos. Talvez uma geração vai estar muito mais aberta a determinados dados e disponibilizar determinadas informações e você começa a ter uma garantia que esse grupo de afinidade está mais próximo a esse elemento entregável de valor. Um outro grupo, talvez faixa etária, escolaridade, região, prefere ter outras preferências, né? Então, é conectar a dor individual, personalizar o nível individual, mas entender que uma dor de um indivíduo é uma dor de um grupo. Ou a necessidade e a preferência de um indivíduo é a preferência do grupo. Porque aí você consegue também começar a pensar em experiências num nível mais escalável, né? Eu acho que a gente está justamente nesse período de transição, né? Eu acho que as próximas gerações, cara, vão estar... Isso que eu até falar, Já por exemplo, nasceram com Se, isso. se eu puder usar mas é isso o mesmo. termo, eu acho que esse que é o ponto que eu ia tocar, né? Porque, por exemplo, aí. quando a gente fala, por exemplo, de customização, a gente precisa realmente entender. Saber, por exemplo, não sei, me parece que saber se você gostou ou não de estar dentro, que você estava na agência, foi uma pergunta. Então, agora eu sei que você não gosta. Quer dizer, para mim foi uma novidade. Então, eu acho que tem a ver muito com isso. A gente tem que saber fazer as perguntas certas Isso. da maneira correta, mas sabendo que você não... Perguntar é diferente de eu assumir que é pra você, é bom que eu Exatamente. saiba que você Isso tá aí. aqui. Mas, isso aí. mas tem um caso até antigo, assim, pré-pandemia, vou falar antigo agora, pré-pandemia, de uma rede de farmácia lá dos Estados Unidos que a menina começou a procurar um monte de coisa, primeiro um teste de gravidez, não sei o quê, nos canais digitais. Series case. E aí eles mandaram parabéns para ela pela gravidez. Nossa. E as revistinhas dos produtos. Aí o pai que pegou o envelope Nossa. descobriu que ela estava grávida por causa desse Nossa. assim, tipo, foi um caos, gerou processo lá nos Estados Unidos. Sim. Tudo. Mas o que eu penso? Tipo, ano passado, no Natal, a minha filha é apaixonada pelo Patrulha Canina, o desenho, né? Sei bem. Aí eu peguei, ela tem uma bonequinha da Sky, eu peguei a bonequinha da Sky, tirei uma foto, joguei na IA lá de vídeo e fiz ela mandar uma mensagem especial de Natal Putz, pra que minha legal, filha. E aí mexe a boquinha tudo, né, do boneco que é inanimado, assim. Cara, minha filha ficou vidrada naquilo, assim, eu acho que 1h20, sabe? Ela ficou, de novo, papai! De novo, papai! Então, cara, eu olho para aquilo e penso assim, daqui 15 anos ela vai estar na faculdade. Para ela não vai fazer diferença nenhuma se o professor for sintético ou não, se sabe os dados dela ou não, entendeu? Tipo, cara, vai ser completamente diferente. Sim, Nós somos a geração da transição. A nova geração acho que não vai sentir nada com relação a isso. Bom, pessoal, a gente realmente chegamos ao fim do nosso programa, né? Chegamos ao limite, né? O nosso amigo Vini ali, ele falou assim, Ivan, acabou. Então, eu quero agradecer a todos vocês que puderam participar. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Obrigado, Harold. Valeu. Obrigado, Isabelle. Obrigado, Wellington. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rodrigo. O papo foi muito bom. A gente teria muita coisa para falar, mesmo, real, assim, porque é um assunto que, olhando para cada um de vocês, assim, vocês estão apaixonados pelo tempo, vocês brilham quando falam. Assim. Então é sensacional isso, tá? Então, muito obrigado. Eu gostaria só, rapidamente, assim, que eu falasse umas palavras finais, assim, por exemplo, Rafa. Aqui. Não, só agradecer para todo mundo pelo papo aqui. Vocês convidaram muita gente que fala muito, então Mas é bom isso. acaba passando mais rápido, mas obrigado pelo convite, obrigado por É um conhecimento, bate-papo pela aqui. troca. Exatamente. Acho que foi bem legal.
Boa. Agradecer aqui a todos vocês, parabenizar o Ivan aqui pela condução, que administrando aqui a gente, também a Inovativos pelo convite. É um prazer estar com todos vocês para aprender aqui muita coisa. Acho que a minha mensagem final aqui, né, para dividir é muito que eu fui num evento pós-SXSW, eu não fui lá, né, mas a SXSW, que é o South by Southwest, um evento super, né, de inovação, tecnologia pra caramba. Eu nunca fui, mas eu fui no evento esse ano pós-evento, para ver o que aconteceu lá, né. Fui convidado e foi falado muito lá sobre não façam as coisas só por fazer com inteligência artificial, com tecnologia, façam com um propósito, e o propósito é melhorar o ser humano. É isso. Né? Se não é para fazer porque alguém está fazendo, ou porque o chefe mandou, ou porque o investidor pediu, faça se for para melhorar realmente o ser humano. Acho que esse é um recado importante. E respeitando, acho que o Harold trouxe o exemplo que você trouxe, comparando a cultura asiática com a americana, eu quero trazer para o mundo corporativo. As empresas têm cultura, e cultura é estratégia. Faça de acordo com a sua cultura. Entenda quem é o seu cliente, quem é o seu produto e faça o que faz sentido para isso. Não faz porque tem o case de Las Vegas bonito que o teu chefe viu. Né? Faz realmente porque faz sentido fazer. Né? Então esse é o recado que eu deixo e estamos só começando a viver isso. Obrigado de novo, hein? Espero ver todos em breve. Wellington? Eu ia deixar esse convite para as pessoas experimentarem essas tecnologias, não terem medo e verem que assim como a gente aprendeu a fazer ali no Excel, umas fórmulas, né? A gente vai ter contato com IA generativa, vai criar soluções, vai colocar no ar algumas coisas, vai ter que falar para as crianças como elas usam, né? Então, para a gente aí respirar fundo e ir em frente nessa jornada. Eu acho que em breve as crianças vão dizer pra gente como a gente vai usar. Eles Com vão certeza. aprender primeiro. Sim. Então, Isabelle? Quero agradecer o convite aqui, uma honra sempre poder dividir o espaço com vocês, essa troca de saberes, um aprendizado contínuo, né? E acho que levar isso também para quando a gente fala, né, da IA. Nós estamos construindo, né? O que vai ser? Não, é o que nós vamos fazer para ser, né? Se a gente se coloca numa figura de protagonista, a gente entende o DNA da empresa, a gente entende a necessidade do cliente, a gente medeia, né? E continua com a parte humana desse processo, que é de fato fazer as pontas, unir as pontas e fazer tudo acontecer. Obrigada, viu? Obrigado, Parabéns Isabel. pela condução. Harold? A gente lá na Make One usa o termo inteligência amplificada, né? Que eu acho que é o que o nosso colega já comentou antes. Então, nós acreditamos muito nisso, que a soma da IA com o ser humano é o que vai realmente fazer a diferença para o futuro. E aí eu volto para o protagonismo que vocês dois falaram super bem. Se a gente não focar em ser o protagonista dessa mudança, cara, esse negócio vai atropelar a gente, entendeu? Tanto quanto empresa, quanto líder e empregado, colaborador e assim por diante. Então, acho que a minha mensagem é essa, conecte-se com a IA. Acho que o potencial de crescimento que a gente tem junto com a IA é muito grande, então pensem na inteligência amplificada e sejam protagonistas do futuro que vocês querem ver. Exatamente, quer dizer, a IA ela vai servir para amplificar o que você gostaria de passar para frente, né? Exatamente. E até melhorar, assim, mas você que está no centro, ela é o seu copiloto ali, né? Perfeito. Vamos dizer assim. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos, tá? Lembrando mais uma vez que vocês assistiram, curtam nossas redes sociais, acessem a plataforma inovativos.com.br e fiquem com a gente, aproveitem todos os nossos conteúdos e falem com a gente pelos nossos canais. É muito bom ter essa troca com vocês e se alguém tiver mais alguma pergunta, porque deve ter ficado várias, mandem para a gente e te repassa para os nossos executivos, tá bom? Muito obrigado.